Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, verso 54, o advento do Senhor Krishna, introdução. Shri Vasudeva Vacha Nahyasyaste Bhayan Saumya Yadvaisaha Shariravak Putran Samarpaishesya Yataste Bhayamuthitam. Shri Vasudeva Vacha. Shri Vasudeva disse, na verdade, Asyaha, de Devaki, de teu, Bhayam, medo, Saumya, ó pessoa das mais sóbrias, Yat, que, vai, na verdade, Sa, aquele presságio, Aha, proferiu, Asharira Vak, uma vibração sem um corpo, Putran, todos os meus filhos, Samar Paishe, entregarei a ti, Asyaha, dela, Devaki, Yataha, de quem, teu, Bhayam, medo, Uthitam, surgiu. A tradução é a seguinte: Vasudeva disse, ao melhor dos sóbrios, não precisas ficar com medo de tua irmã Devaki, só por causa daquilo que ouviste do presságio que veio do alto. A causa da tua morte serão os filhos dela. Portanto, prometo que, quando ela der à luz os filhos de quem teu medo surgiu, entregarei todos eles em tuas mãos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kamsa temia a existência de Devaki, porque, após sua 8ª gravidez, ela daria à luz um filho que o mataria. Vasudeva, portanto, para dar ao seu cunhado a máxima segurança, prometeu levar-lhe todos os filhos. Ele não esperaria pelo 8º filho, mas desde o começo entregaria nas mãos de Kamsa todos os filhos que Devaki desse à luz. Essa foi uma proposta muito liberal que Vasudeva ofereceu a Kamsa. Hare Krishna. Vamos ler o próximo verso, que, embora esse tenha significado, o próximo verso tem uma boa explicação sobre o tema. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Kamsa concordou com os argumentos lógicos de Vasudeva e, tendo plena fé nas palavras de Vasudeva, desistiu de matar sua irmã. Vasudeva, estando satisfeito com Kamsa, continuou apaziguando-o e entrou em sua própria casa. Significado: embora fosse um demônio pecaminoso, Kamsa acreditava que Vasudeva jamais faltaria à sua palavra. O caráter de um devoto puro como Vasudeva é tal que até mesmo um demônio do porte de Kamsa acreditou firmemente em suas palavras e ficou satisfeito. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais tatra samasate suraha. Do Srimad Bhagavatam, 5º canto. Todos os bons atributos estão presentes no devoto, tanto que até mesmo Kamsa acreditou piamente nas palavras de Vasudeva. Então vamos deixar esses 2 versos e explicá-los agora. O primeiro deles, quem fala é Vasudeva, num diálogo que está sendo originalmente de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj, e Parikshit Maharaj está ouvindo o que Shukadeva Goswami explica em resposta às suas perguntas. Parikshit Maharaj apresenta suas perguntas e Shukadeva Goswami vai respondendo. Então, no primeiro verso, Shukadeva Goswami está dizendo para Parikshit Maharaj o que Vasudeva havia falado para Kamsa naquele momento em que Kamsa estava pronto para matar Devaki, que era irmã dele, e a recém-casada esposa de Vasudeva. Então,
Nesse verso, Vasudeva se dirige a Kamsa como o melhor dos sóbrios, querendo fazer com que ele utilizasse da maior sobriedade possível. Então, Vasudeva, de uma forma diplomática e na linguagem para motivá-lo a ter o melhor comportamento possível, ele se dirige a Kamsa como o melhor dos sóbrios. Não precisas ficar com medo de tua irmã. Então ele vai dizer, ao mesmo tempo, que o que ele está sentindo é o medo da morte. E que a morte que vem de Devaki não vem diretamente dela, vai vir dos filhos dela. Nesse momento, ele fala de todos os filhos. Posteriormente, quando ele trouxer o primeiro filho, ele vai dizer que, na verdade, a sua morte, dada no presságio da voz que veio do alto, não está no primeiro filho dela, está no oitavo. O que você vai fazer com essa criança? Não é necessário, essa criança não é uma ameaça para você. Então Vasudeva devolve, Kamsa devolve a criança a Vasudeva. E Vasudeva volta para a casa com a criança nos braços. E a mãe fica toda feliz porque a criança foi devolvida. Mas depois, Kamsa é aconselhado a matar todos esses meninos, porque diz que qualquer coisa agora é perigosa. Então, corta-se o mal pela raiz. Então, vamos eliminar todas essas crianças. E Kamsa vai fazer exatamente isso. Então, aqui nesse primeiro verso, Vasudeva mostra para Kamsa o medo dele de Devaki. E diz, ela não é o medo daquilo que ouviste do presságio. Então, ele promete entregar com as mãos. No significado, Prabhupada enfatiza que, de fato, Kamsa tinha medo da existência de Devaki por causa da sua oitava gravidez. Prabhupada antecipa o tema, lembrando, que na verdade, ele retoma um tema que já foi falado no Bhagavatam, quando a voz do presságio anunciou que o oitavo filho dela mataria Kamsa. Então, Prabhupada explica aqui que o medo dele era por causa desse presságio, da morte que viria desse presságio. Então, Vasudeva, Prabhupada explica que ele, com muito cuidado, tenta convencer Kamsa e, então, Prabhupada termina o seu significado bem curto, dizendo que essa foi uma proposta muito liberal por parte de Vasudeva. Mas Vasudeva não tinha outra escolha, ele estava desarmado, não tinha exército, estavam num lugar distante, somente a carruagem e eles, Kamsa, um demônio armado com uma espada afiada. Ele não tinha outra saída a não ser tentar convencê-lo através de argumentos lógicos, mas baseados na diplomacia. E foi o que ele fez. Então, já no verso seguinte, Shukadeva Goswami toma a diretriz do diálogo e vai explicar para Parikshit Maharaj que Kamsa concordou com os argumentos lógicos de Vasudeva. E tendo fé nas palavras de Vasudeva, desistiu de matar sua irmã. Então, aí o significado, Prabhupada vai dizer que um devoto avançado, um devoto puro, é respeitado até mesmo pelos demônios. E isso, mesmo os demônios podem reconhecer uma virtude dos devotos puros. Prabhupada vai dizer isso e vai citar um verso do quinto canto, capítulo 18 e verso 12 do Srimad Bhagavatam, onde se diz que todos os atributos estão presentes no devoto, tanto que até Kamsa acreditou piamente nas palavras de Vasudeva. O tema aqui agora é essa diplomacia de Vasudeva,
no trato com Kamsa, um demônio descontrolado, ele não tinha, na verdade, nada de sobriedade. Ele era muito descontrolado, influenciado diretamente pelos modos inferiores da natureza. Então, mas o tema aqui é exatamente isso. Vasudeva se dirige a ele com uma linguagem adequada para pacificá-lo e consegue fazer com que ele acredite, porque Vasudeva de fato estava dando sua palavra. Nós sabemos disso porque já conhecendo o tema, sabemos que depois Vasudeva vem com o filho para entregar na mão. Veja o primeiro filho, o segundo filho, ele faz a mesma coisa. E vem para entregar nas mãos de Kamsa. Então, Kamsa acreditou nas palavras de Vasudeva. Esse é o tema aqui agora. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário. Rodrigo, eu tenho uma pergunta, não é muito ligada a esse tema agora, mas sobre essa história de Kamsa. Eu estou lendo aqui o livro de Dayana Maharaj, Just Days, qual se usa um prefácio magnífico, gostei muito. E eu queria saber se, porque ele sonha, está lá no louco, aí tem aquela situação que Kamsa está matando todas as crianças, mas tem o Just que celular, aquela coisa bem moderna. Eu queria saber do senhor se foi uma criação de Feradewa, assim, essa parte de vir para Just deles e levar para lá, se é uma história antiga. Sim, é uma criação dele, não é uma história antiga, mas é uma criação dele para trazer para uma roupagem atual, moderna, dos problemas sociais, da organização das universidades, dos altos e baixos que a economia da sociedade atual, capitalista de um modo geral, funciona. E a família de Justin Davis era muito próspera e de repente ficam pobres, vão morar num trailer. Imagine, de uma família próspera, com dinheiro, com tudo, de repente vão morar num trailer, que aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas nos Estados Unidos, em que a ocupação do solo é muito cara, cada metro quadrado é muito caro e o meio ambiente também pressiona muito, então se incentiva muito determinadas áreas de camping, coisas assim, onde existem estacionamentos para trailers e as pessoas moram em trailers. As estradas são boas, não são esburacadas, então dá para ir puxando um trailer. Os carros são baratos também, não são caros como os nossos carros. Então, assim, eles conseguem fazer isso. Então, na história, Hridayananda Maharaj se inspira na história de Puranjana. Originalmente, inclusive, ele pensava em escrever um livro sobre Puranjana mesmo, porque Puranjana é uma figura do Srimad Bhagavatam que foi criada por Narada Muni. Para pregar, a pessoa tem vários recursos. Tem o recurso da realidade, tem o recurso das metáforas, que são exemplos de coisas muito conhecidas na nossa prática, para levar o nosso raciocínio a compreender algum evento esotérico que ele quer explicar, mas que não tem muitos elementos para explicar. Então ele apresenta um exemplo concreto que todo mundo conhece. O Bhagavad Gita tem várias analogias, que é a mesma coisa, metáfora. E então eles e assim esse é um recurso na literatura. Outro recurso para apresentar algum tema é contar uma história inventada. Os pais fazem isso com os filhos. Tem um momento que os filhos querem que os pais contem histórias e os pais começam a contar e os meninos começam a corrigir o pai. Não era assim não sei o quê. E o pai quer que a criança durma e a inteligência está totalmente ativa. Aí os pais começam a inventar uma história que ele sabe que o menino não sabe. Aí conta a história inventada e o menino termina achando a história chata e dorme. Então, mas no caso de Narada Muni foi ao palácio
do rei Pratinabarrishat. E ao chegar no palácio, no reino e no palácio, ele entendeu que tudo estava perfeitamente organizado de acordo com os critérios das instruções de Karmakanda. E que a prosperidade ali era toda baseada no cumprimento de sacrifícios, etc. Então, Narada Muni viu aquilo tudo e disse: poxa vida, o rei Pratinabarhi tem muito sucesso, está me recebendo tão bem, porque quando ele chega no palácio, o rei o recebe da maneira mais refinada em termos de etiqueta. Então Narada Muni disse: e agora? Eu estou aqui no palácio do rei, ele está sentado na minha frente, esperando que eu instrua alguma coisa. Eu vou dizer: olha, isso aqui que você está fazendo é Karmakanda, e esse Karmakanda vai levar você para os planetas celestiais. Mas quando acabar quando os resultados piedosos de suas atividades acabarem, você vai voltar. É muito grosseiro, Narada Muni pensava, né? Eu vou ter que inventar uma história aqui agora para o rei poder entender que toda essa situação. Aí ele inventa a história do rei Purandjana. Então é uma história inventada. E Dayananda Maharaj faz a mesma coisa. Ele inventa uma história completamente fiel aos princípios de Bhakti, apresentando os problemas da sociedade moderna e apontando os erros da sociedade moderna, a instabilidade da economia familiar. E agora mesmo estamos passando uma problemática gravíssima no Rio Grande do Sul, porque a quantidade de chuvas é superior a qualquer outra referência, e Porto Alegre é capital, e todo o estado é cortado por muitos rios, e a quantidade de chuva está inundando tudo, destruindo tudo, pastagens, animais domésticos, animais também das fazendas, que são da pecuária. Estão destruindo tudo, pessoas perdendo tudo, pessoas morrendo, desaparecendo, tudo, né? Então, esses problemas mostram a instabilidade da vida material. E as pessoas apegadas à vida material não conseguem avaliar completamente como a vida material é instável. E cada vez investe mais apego, investe mais nesse mundo material, quer trabalhar, pensa em ganhar dinheiro para ocupar esse dinheiro na conquista de outros valores materiais, e se enreda no gozo dos sentidos e busca uma companhia conjugal, e depois qualquer coisa descarta aquela companhia e procura outro, e vai outro, e o terceiro, e o quarto, e não quer saber de nenhum tipo de compreensão, tolerância, dharma, não entende, não quer saber de dharma, não quer saber como se comportar corretamente de acordo com os princípios religiosos, só pensa em gozo dos sentidos, não são treinados de acordo com o sistema Varnashrama de Brahmachari, não aprendem que na época de Brahmachari ele deve se restringir do gozo dos sentidos e tirar os sentidos dos objetos dos sentidos, ainda que mecanicamente, ainda que tenha vontade, tenha desejo, tenha interesse, ele deve tirar os sentidos dos objetos dos sentidos, aprender o autocontrole na vida de Brahmachari. E quando chega na vida de Grihasta, com o autocontrole, ele pode tolerar muitas das dificuldades que a vida conjugal traz, a vida familiar traz. Com a esposa, com o marido, filhos, filhas e toda a complexidade de uma família. Ele porque não tem autocontrole adquirido antes, quando chega na vida familiar, sofrimento, desastre e sofrimento. E vai e muda de um para o outro e para outro, e vão mudando de parceiros e nunca se satisfazem. Chegam na velhice ainda procurando o mesmo tipo de prazer que já compreendeu, que já experimentou antes, e a literatura védica vai dizer, tentando mastigar o mastigado.
Quem vai ficar feliz de mastigar o mastigado? Nós temos o exemplo urbano do chiclete, né? Como é isso em espanhol? Chicle. 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 Chiclete. E nós já sabemos que o chiclete chega a um ponto que não tem graça. Mas, o exemplo dentro da cultura védica é a cana-de-açúcar. Mastigar o bagaço da cana. Você corta a cana com muito cuidado, aquela coisa toda, abre tudo, oferece a Krishna, prova e vai tirando todo o açúcar que tem, todo o docinho, o caldo dela. Depois fica um bagaço e a gente joga fora o bagaço. A gente não engole o bagaço, né? Não tem mais jeito. Então, se diz que essa tentativa repetitiva de buscar o gozo dos sentidos no mundo material é mastigar o mastigado. E a vida de Brahmachari se destina a isso, a dar esse tipo de estímulo, dar o estímulo ao autocontrole. E que com o autocontrole ela vai poder ser um excelente grihasta, vai poder ser um excelente vanaprastha, vai poder ser um excelente sannyasi. Sem autocontrole, ela será um desastre, sempre infeliz. Vai ser infeliz no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, deixando filhos sofridos, abandonando filhos, sendo omisso na educação dos filhos. E esse é um retrato da nossa sociedade. Nós fazemos isso. Então, Narada Muni, diante do rei Pratinabarhisat, inventa uma história. Hridayananda Maharaj inventa uma história que esteja ligada com isso, a violência urbana, né? A ira que as pessoas têm, a intolerância dos jovens, a tentativa de resolver tudo na base da violência, ciúme, traição, enganação, mentira. Tudo isso aparece no meio daquela história, né? Competição entre homens por causa de uma garota, e briga entre eles, inimizade por causa de uma garota. Tudo isso aparece no livro dele para que as pessoas que leiam hoje em dia possam entender. Então a ideia do autor, Hridayananda Maharaj, é exatamente essa. Obrigado. Eu pensei que tinha sido a história antiga que só adaptou. Então, ele adaptou a história, mas também modificou um pouco o contexto onde a história ocorre, o lugar, etc. Mas ele fez uma adaptação. A ideia é a mesma, mostrar a fragilidade da existência material e a busca pela personalidade de Deus, pela pessoa suprema. O Deus ainda não entrou assim na minha cachola, percepção na minha. É como um casal desse tão avançado como o vosso Deus, chegar a essa situação, assim, porque um casal, quando se encontra, ele explicou bastante coisa sobre a nossa condição material. Mas como chegou um casal nessa época, que a gente imaginava que era tão avançado, que não tinha tantas essas coisas que agora, como chegaram a essa posição de não ter nenhuma opção? Krishna nasceu na cadeia e eles tinham obrigação de entregar tudo que era dele do próprio demônio. Domínio material. O rei dominava. Os seus ministros e as pessoas que o aconselhavam para fazer a maldade com qualquer um em função do seu próprio benefício, ainda que fossem parentes, filhos. Na história com filhos, nós temos a história de Hiranyakashipu, outro rei que persegue e tenta matar seu próprio filho. E no caso de Kamsa, a irmã caçula, que deveria tratar como filha, na verdade, ele quer matar, somente porque compreende que a morte dele vem através dela. Então, Vasudeva e Devaki não eram pessoas comuns como nós. Eles eram grandes yogis, grandes devotos, que aspiravam que Krishna nascesse como filho deles.
Mas eles tinham uma relação com Krishna na forma de Vishnu. Eles não tinham uma relação como Nanda e Yashoda, que era uma relação na forma de Krishna como Bhagavan. Eles tinham a relação de Vishnu. Por isso, Vishnu nasce como filho de Devaki e de Vasudeva e depois é transferido para Nanda e Maharaj, Nanda e Yashoda. Assim, Devaki e Vasudeva puderam ter Krishna, Vishnu como seu filho, e Nanda e Yashoda puderam ter Krishna como seu filho. Embora Vishnu e Krishna sejam a mesma personalidade, eles têm humores diferentes, eles têm atividades diferentes e eles se relacionam com seus servos de maneira diferente. Então, quando Vishnu aparece como filho de Vasudeva e Devaki, ele aparece, mostra sua opulência e ele inspira nos dois a reverência. E eles perguntam, então, o que devemos fazer? Você nasceu aqui numa prisão, apareceu aqui numa prisão, e agora? O que nós devemos fazer? Então, Vishnu vai dar a instrução que eles queriam. Me levem para Gokula, para o lar de Nanda e Yashoda. Aí, Vasudeva leva Krishna para lá. E lá, Nanda e Vasudeva, Nanda, Maharaj e Yashoda sequer identificavam Krishna como a suprema personalidade de Deus, mas Devaki e Vasudeva já identificavam desde que ele apareceu diante deles. Então, ele não é um erro do casal, não é uma falha do casal, não é mau karma, ao contrário, é bom karma. Eles apareceram para contribuir com os passatempos de Krishna, mas nesse mundo, podem ver, os passatempos de Krishna são sempre, apesar de muito doces em suas essências, esses passatempos são sempre ameaçados por dor, sofrimento e grandes provações de todas das pessoas envolvidas. Pode ver, todos os passatempos são sempre descritos dessa maneira. E assim nós estamos nesse mundo e nós precisamos parar de investir na nossa própria felicidade e parar de lutar para sermos felizes. Nós temos que aceitar a realidade com felicidade interna, bem-aventurança, e focarmos no Dharma, no nosso dever prescrito. O Dharma de Brahmachari, o Dharma de Grihasta, o Dharma de Vanaprastha, o Dharma de Sannyasa, o Dharma de Brahmana, o Dharma de Kshatriya, e assim, de acordo com o Dharma, cumprir, sem dar margem para a mente nos levar para os caminhos instáveis e malogrados desse mundo. Todos esses caminhos são, no final das contas, malogrados. Os resultados são sempre doença, insatisfação, infelicidade, sofrimento, perda da consciência e morte. Esses são os destinos que alcançamos dentro desse mundo. Imaginem agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas mansões, casas com piscina sendo devastadas, a água simplesmente chegando assim, derrubando tudo, levando os carros deles, os carros caríssimos, levando a piscina, levando os animais domésticos, os cães de raça ali que acabaram de sair do pet shop, todo penteadinho, todo cheirosinho, levando, matando todo mundo. E quem ficar também sem se proteger muito bem, e às vezes mesmo tentando se proteger, são devastados e levados. Para não falar das casas mais simples, construídas em lugares impróprios, como por exemplo a beira do rio, e o rio vai e come a terra por baixo. E você viu isso em Ubatuba também, né? Algo muito parecido, Ubatuba, onde Tula se vem, uma praia também aconteceu a mesma coisa, desmoronamentos, a serra desmoronando assim, e pedras enormes descendo, e a lama descendo e inundando tudo, arrebentando a estrada, quebrando a estrada e pegando a grota para chegar até o mar.
e destruindo tudo. Casas de milionários, de pessoas muito famosas sendo destruídas. E terremotos em outros lugares. Aqui não temos terremotos, mas terremotos em outros lugares. Tsunamis em outros lugares. E aqui frio e calor excessivo, mosquito, todas essas coisas. A gente sempre vai ser afetado pelas misérias desse mundo. A gente precisa compreender isso, não para pensar, eu então, enquanto eu sou jovem, forte, tenho energia, tenho potência para desfrutar, vou desfrutar. Não, a pessoa deve pensar o contrário. Eu sou jovem, tenho potência, energia, inteligência, criatividade, vou colocar tudo isso a serviço de Deus. Vou colocar tudo isso a serviço de Krishna, para poder levar isso para as pessoas em geral. Vamos estudar, conhecer a filosofia, para ter capacidade de argumentar com as pessoas, como Vasudeva está argumentando, mas com a capacidade de argumentar com as pessoas de maneira lógica, levar o conhecimento para ativar a capacidade intelectual das pessoas de compreender e dizer, sim, é verdade. Eu estou pronto para seguir a consciência de Krishna, porque todos os seus argumentos são verdadeiros. Eu posso supor que Krishna também é, em verdade, a pessoa suprema. Vou me dedicar a ele e vou seguir passo a passo. Agora vou me aproximar de Prabhupada, ler os livros de Prabhupada, praticar o canto da japa, seguir os princípios reguladores da vida humana, evitar comer carne, peixe e ovos, vou evitar sexo ilícito, vou evitar intoxicação, vou me manter sóbrio, vou evitar jogos de azar, vou cantar o Mahamantra Hare Krishna e vou seguir a minha vida conquistando o meu autocontrole. Assim pensa uma pessoa comum. E pensando assim, ela se torna um devoto. Aí aceita a iniciação, se torna fiel a Prabhupada e vai seguindo adiante, vai amadurecendo, o tempo passa, chega na idade adulta, a sua consciência plenamente desenvolvida, o seu coração repleto de amor por Krishna e totalmente convencido, olha o mundo material e entende, esse não é o meu lugar. Aqui eu estou temporariamente. E todas essas pessoas que aqui estão merecem a oportunidade de receber praçada, de receber um livro da consciência de Krishna, de receber um convite para visitar o templo, a nossa comunidade. E lá eu vou receber essa pessoa e vou dar toda a oportunidade de que ela entre em contato com o conhecimento da consciência de Krishna. Então, é uma inversão de valores. Agora nós estamos pensando que temos que desfrutar, todos os nossos planos são para desfrutarmos. E quanto menos responsabilidade, melhor. Queremos só desfrutar. Mas depois nós entendemos, se estou estudando, é para adquirir capacidade de trabalho. Se eu estou estudando a filosofia da consciência de Krishna, é para adquirir capacidade de trabalhar internamente os meus sentidos, a minha mente. É isso que eu preciso trabalhar internamente. Me desapegar, adquirir conhecimento e me desapegar do gozo dos sentidos materiais. Caso contrário, a gente vive dentro desse mundo, como eu disse, exposto a todo esse sofrimento. Não tem só sofrimento. Tivesse só sofrimento, nós já teríamos muito mais facilidade para largar tudo. Mas tem muito prazer também. Alegrias, prazer, conquistas. Trabalhamos, recebemos o fruto do nosso trabalho e pensamos, eu sou muito competente, eu consigo tirar o dinheiro desse mundo material. E agora, com dinheiro, eu posso comprar tudo o que eu quiser. Aí compra mesmo, um belo apartamento na praia. E se muda e vai morar na praia. E de manhã, todo dia, vai respirar o ar puro da praia, correr na praia, ficar forte, cheio de energia.
E sempre compreender, né? Eu tenho que fazer isso rápido, porque daqui a pouco eu tenho que ir para o escritório, trabalhar, vou fechar um bom negócio, vou ganhar mais dinheiro. E no futuro eu quero também respirar o ar puro das montanhas. E aí compra uma casa nas montanhas, como em Ubatuba compraram. Compra uma casa nas montanhas. Aí, no meio, no inverno vai para as montanhas, no verão vai para a casa de praia, né? E no final de semana também, nos outros dias trabalha, continua e ganha dinheiro, investe no banco, faz não sei o quê, faz não sei o que mais para ganhar mais e mais dinheiro e mais dinheiro. Tem prazer também, tem prazer, então tem muito prazer. E a pessoa consegue e ainda faz caridade também, ainda vê o sofrimento de outras pessoas e dá caridade. No capítulo Qualidades Divinas e Demoníacas, também se descreve isso. Se descreve a mentalidade demoníaca. E ele pensa, Aham Bogi, eu sou o desfrutador. O demônio pensa, a pessoa influenciada pelas qualidades demoníacas pensa, Aham Bogi, eu sou o desfrutador. Eu gosto de boga. Ele pensa que é assim o desfrutador. E meus amigos, tenho grandes amigos, pessoas muito importantes. Eu sou amigo do prefeito, sou amigo do vereador, eu sou amigo do médico tal. Eu sou amigo de um grande arquiteto, um artista que conhece muito de tudo, de música, de tudo mais. Meus amigos são bacanas, né? Assim ele pensa e fica cada vez mais feliz e inflado nesse mundo. Mas isso é fruto de suas atividades passadas. E quando esses frutos acabam e o contato com os objetos dos sentidos no presente, inevitavelmente faz ele ter uma simples dor de cabeça, pode fazer com que ele não vá correr na praia. Uma simples dor de cabeça. Uma unha encravada, uma simples unha encravada no pé, pode fazer ele não ir correr, não ir nadar na piscina e tal. E aí, e para não falar de todos os outros sofrimentos que já falamos e sabemos, né? Então, a Bhagavad Gita vem e vai explicar que esse prazer e sofrimento são cíclicos, como as estações do ano. E já no capítulo 2, Krishna vai falar o verso, você se lembra, sabe qual é o verso? Matras Pashas Tukantiya, Sitojna Sukadukada, Agamapaim Vikyas Tam Titikshas Lavara. Viu? Que erudito? Então, compara a Sita e Ushna, Sitoshna, ao inverno e ao verão. A conquista de alegrias e tristezas são comparadas ao inverno e verão. Vai passar. O inverno vai passar, o verão vai passar. A alegria vai passar. Fica tranquilo, não se exalte tanto. Não fique orgulhoso de suas conquistas, a alegria vai passar. Não fique triste, o sofrimento vai passar também. A pessoa não pode se perturbar, a pessoa não pode se perturbar, tem que se manter estável. Tem que se manter estável, como o Krishna explica. É isso. Essa é a filosofia aplicada à nossa realidade. Você quer fazer uma pergunta daí? Não? Não tem. Paramos por aqui, então. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Já é Srila Prabhupada.